Usuela conversa sobre cultura, começando aqui na Causa Operária TV. Boa noite, companheiros, todos vocês aí que estão assistindo nosso programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente, nesse dia 27 de julho de 2021. Vamos discutir polêmica aqui, como sempre. Só lembro para você não deixar de se inscrever na Causa Operária TV, se inscreva no nosso canal. Manda aí seu super chat, seu super sticker, contribua conosco, compartilhe o Usuela com seus contatos, né, nos ajude a aumentar o nosso número de visualizações. E eu já agradeço aqui o companheiro Tiago Trajano e a companheira Ana Luísa Ferreira, que se tornaram membros do canal. O companheiro Tiago se tornou membro prata do canal, a companheira Ana Luísa se tornou membro ouro do canal. Desejar muito boas-vindas a eles. E também aproveitar para dizer o seguinte também, você pode se tornar membro como eles fizeram, tem 5 níveis aí de membros, a partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro bronze, mas nós temos 5 níveis de membro, tem o membro prata, o membro ouro, o membro platina e o membro rubi. Então você pode contribuir com a maneira que for possível, né, do tamanho aí do seu bolso, e você ajuda a Causa Operária TV a se fortalecer, a cada vez mais aí, melhorar a sua programação, sua estrutura. Então, contribua com a gente, seja membro do canal, é muito importante essa contribuição mensal que você faz sendo assinante da Causa Operária TV. E para discutir o nosso tema polêmico de hoje, que está quente, muito quente, sem trocadilho com a questão, eu estou com o companheiro Vicente, Antônio Vicente, boa noite. Acho que você está sem o áudio, Vicente. Não, não. E agora? Agora sim, agora sim. Agora sim, às vezes dá o contrário aqui. Às vezes eu clico, fica vermelho, fica com som. Às vezes o verde libera. Quer dizer, o verde... Bem, vocês entenderam, não é o contrário, né? Então, querido, dá um problema aqui. Às vezes a câmera tá verde e tá tudo preto. Eu falo, peraí, né? Então tem que estar ao contrário. Hoje o microfone é que tá ao contrário. Então, queridos, boa noite a todos aí. E aí, Henrique, hoje o debate vai ser legal, né? Porque assim, é um debate assim que eu não sei assim, a gente já falou disso tantas vezes que eu não sei dizer para você assim qual seria o número de hoje, não é? Tipo assim, a parte 20 desse debate, né? Sobre estátua, identitarismo, seja lá o que for, né? Então foi até curioso, né? Isso foi no sábado, né? Sábado à noite, né? Assim, tinha passado tudo já, assim, fosse o fogo na estátua, fosse a manifestação, né? Quer dizer, as manifestações, né? Aí eu lembro que eu acordei assim antes da noite cair. Aí minha mulher falou assim para mim, falou, olha, eu já sei qual vai ser o tema de terça-feira lá do Usuela. Ela falou, olha, o incêndio do Borba Gato. Ela me mostrou assim, né, a foto, né, no tablet. Falei, puta que pariu, né? Eu falei, enfim, né? É claro, né? É claro, a gente vai debater, vai falar um monte de coisa, né? A gente já está em introdução. O que eu acho assim curioso é que é o seguinte: isso é um assunto assim de estátua, então não é a primeira vez que a gente fala disso, não é? Mas eu vi, né, comentários assim, né, bastantes na mídia alternativa, algo como, não, isso veio somar as manifestações, não suplantou. Como não suplantou, não é? É praticamente o que eu vejo as pessoas só falando disso, não é? Só se fala disso nos debates assim, e as discussões assim, todas assim eu achei bastante ruins, né? E eu acho que a discussão política mesmo ela ficou bastante esvaziada, né? Se essa era a intenção, não é, esvaziar a discussão, o pessoal conseguiu, né? Então, Henrique, eu passo a bola para você, você vai puxando o assunto, que hoje só estamos nós dois, né? No nosso rodízio lá pro curso
Para o curso do Rui, hoje ficamos nós dois, então nós vamos ter que render mais. Então, não tem o Kaká, não tem a Vitória, não tem o pessoal para a gente ficar trocando ideia, então fica com mais tempo para nós dois, né? Então a gente tem que ter mais o que falar e às vezes não é mais legal o debate com algum colega, né? Mas enfim, vamos lá. Passo a bola para você e a gente vai pontuando aí. Vamos lá, né? Vamos dar notícia rápida, o pessoal já viu. No sábado pela manhã, antes dos atos aqui em São Paulo, pelo menos o ato de São Paulo, que é sempre à tarde, né? Houve aí a queima da estátua Gato, que fica em Santo Amaro, aqui na região sul de São Paulo, né? Aí está a imagem da estátua sendo queimada, né? A notícia em si já extrapolou, inclusive, os meios da esquerda, né? Então tá todo mundo sabendo disso daí, ou todo mundo sabendo, né? A ação foi reivindicada por esse grupo tal, Revolução Periférica, que é um grupo que apareceu do nada, né? E, bom, isso daqui, na verdade, é meio que uma ação que ela vem aí ligada, né, a debates que a gente tem feito aqui no programa, em toda a imprensa do PCO já há algum tempo, né, sobre o problema das estátuas, né? Nós tivemos aí a primeira, né, aí está isso daí foi a Cristóvão Colombo, né? Não lembro que país que foi. Mas o que acontece nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, em outros países da Europa, né, com aquele movimento que extrapolou aí, que colocou em xeque o regime político, inclusive, né, por conta do assassinato pela polícia, né, de um jovem negro, né, houve alguns episódios de derrubadas de estátua de pessoas históricas aí que eram consideradas racistas, né. Meio que um produto, até certo ponto, natural de uma onda de protestos grandes que havia, né, que o pessoal identificava aquilo como um produto dessa, né, até aí, né, mais ou menos algo compreensível, né. No entanto, aquelas ações, elas geraram, né, entre os identitários de outros países, e aqui vamos já trazer para o Brasil, uma ideia de que a queda das estátuas ela seria assim, uma espécie de uma ideologia, né? Quer dizer, você deveria ir qualquer monumento que por algum motivo desagrade, né, a moralidade, né, de determinados setores sociais, você deveria legitimamente derrubar essas estátuas, né? Transformaram a coisa que seria um produto, né, da revolta, mais ou menos espontânea, em alguma coisa ideológica, em uma política organizada, né? E aí você transpõe aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que eu não vou, né, como eu falei, que não vou nem entrar no mérito, foi de uma certa maneira um produto daquelas revoltas que aconteceram, e os identitários trouxeram, né, transportaram aquilo ali e transformaram isso numa ideologia aqui no Brasil, né? E como os identitários eles são, né, um grupo, né, são um grupo que defende uma ideologia de tipo imperialista, eles, ao trazerem isso daqui para o Brasil, eles estão fazendo aqui as coisas mais grotescas que se pode imaginar, né? Nós vamos explicar por que é grotesco isso daí, né? Por vários motivos, né? Entre eles, o fato de que, né, os alvos desses grupos, não tem nada a ver com os racistas, né? Ou melhor dizendo, os escravagistas aquela explosão negra nos Estados Unidos, né, acabou aí derrubando aquelas estátuas, né. Outra coisa também que não tem absolutamente nenhuma ligação é que no Brasil não tem nenhuma revolta popular que está direcionada para derrubar nenhuma estátua, né. O que a gente viu é que você tem sim, uma mobilização nesse momento contra o governo Bolsonaro, esse sim está vivinho da Silva, né, Bolsonaro não viveu 300 anos atrás, ele está
Ele está vivo, ele está fazendo as maiores atrocidades com o povo brasileiro, não apenas ele, mas, né, toda a corja de golpista, né, desde a imprensa capista, que depois a gente vai ver aqui não se colocou frontalmente contra a queima da estátua, o que é um fator importante na hora de analisar, mas também os outros golpistas aí do PSDB, etc e tal. Essa revolta popular, inclusive, essa mobilização popular, que tem tomado aí já pela quarta vez as ruas do país, né, nesse último sábado, ela, inclusive, setores dessas pessoas que saíram na rua têm aí quebrado bancos, ponto de ônibus, essa coisa toda, né? Isso daí tem uma expressão legítima, né, da mobilização popular que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil, nós estamos no Brasil, estamos nos Estados Unidos, né? Esse é o primeiro ponto importante. Então, a coisa que eu queria falar, né, que eu queria levantar, e depois eu passo para o Vicente também colocar outros pontos, é que, diferente do que esses grupos identitários, né, que são grupos, como eu falei, pró-imperialistas, e, por serem pró-imperialistas, eles têm essa coisa de importar, né, essas ideologias, essas políticas dos Estados, em primeiro lugar, do próprio Estados Unidos, né, diferente do que eles querem dizer, que eles são demagógicos, etc e tal, a queima do Borba Gato não tem nenhuma ligação com nenhuma revolta popular. Não foi um popular, não foi nada disso. Foi lá um grupo de identitários, né, e foram lá e queimaram a estátua, porque isso daí é parte, né, da ideologia deles, né, eles acham que isso daí significa alguma coisa, eles foram lá e fizeram isso daí, né. A primeira coisa é o seguinte, como eu vi alguns jornalistas aí falarem, alguns setores da esquerda falarem, isso não tem nada a ver com a população, né. A população, inclusive, como a gente fala sempre, ela está indo trabalhar, voltando do trabalho, indo para casa, etc e tal, né? Para ela, o Borba Gato queimado, não queimado, não faz grande diferença, né? Nós temos que dizer isso aí. Falar que o Borba Gato é uma expressão, foi uma expressão do ódio popular é absurdo total, uma falsificação, é forçação de barra para justificar uma ideologia que está na cabeça de alguns identitários e que, portanto, na cabeça de alguns universitários, acadêmicos, intelectuais pequeno-burgueses que acreditam que tem uma ideologia de que você precisa, de uma certa maneira, mudar a história do país, né, porque, por algum motivo, a história não agrada, né, a moralidade deles, como eu falei no começo. A primeira coisa é isso. Né, onde está tendo mobilização popular de verdade, que é nas ruas, né, no caso aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, né, esses mesmos aí, inclusive, são contra a quebradeira, né, que tem acontecido nos últimos atos, né, se conta aí com a direita, falando que não tem que ter violência nos atos, essa coisa toda. Ou seja, na verdade, estão totalmente deslocados, né, da mobilização, deslocados de qualquer coisa que possa ser minimamente popular, ao contrário do que eles querem dizer. Mas isso é colocar a coisa de uma maneira mais política, né, porque aqui é um programa de cultura e nós vamos entrar principalmente nas questões que dizem respeito mais à cultura, à história, né, o problema dessa ideologia identitária propriamente. É importante colocar, né, em termos gerais, esse problema político também, porque, né, é o seguinte, nós aqui não estamos aqui para fazer julgamento moral de nada, né, diferente de outros setores que se colocaram, poucos, né, que se colocaram contra a queima da estátua. Nós não achamos que o pessoal tem que ser preso nem nada disso, né, fizeram paciência, nós temos um debate ideológico aqui, né, mas precisa ser apontado. É uma de tipo imperialista, né, é uma importação de uma ideologia imperialista, e nós vamos ver que mais do que uma importação de tipo imperialista, é uma importação de uma ideologia reacionária, né? Porque também o imperialismo é reacionário propriamente, e a gente vai ver por que daqui a pouco. Mas eu vou passar a palavra para o companheiro Vicente, para ele também dar uma primeira pincelada aí
nessas questões, depois a gente fala mais alguma coisa. Oi, queridos, tudo bom? Tá saindo o som? Tá. Ah, então tá bom. Então agora eu já estou mais acostumado. Bem, então, Henrique, pegando, né, a gente... Enfim, né, faz alguns meses aí, algumas semanas, me telefonaram, né, porque às vezes me telefonam para dar consultoria para artigo, alguém que está fazendo algum trabalho assim, me procura, né? Eu sou professor, né? O pessoal, assim, às vezes que está me vendo aí pela primeira vez, me vê aqui falando de cultura e tal, né? Assim, eu sou professor de linguística da FEFEREST e da USP, né? Então, o pessoal, esses dias uma mocinha me ligou e a questão era sobre estátua, porque eu tinha publicado um texto aí, um artigo que eu falava, assim, de semiótica de estátua, né? Eu dou aula de semiótica, né? E eu lembro que eu peguei como exemplo a estátua lá do Brecheret, lá do, do Monumento das Bandeiras, né? E eu comparava no texto com aquelas estátuas do boneco vitalino, né? Que é aquele padrão, né? São tópicos, né? Tem o dentista, tem o professor, né? Eu sei que tem as profissões, tem as bandinhas, né? Tem a banda de forró, banda de pífano. E tem os retirantes, né? Que é uma fila, né? E a ideia era pegar assim, desse mesmo padrão de fila, né? Os sentidos que você poderia depreender, o que seria comum, o que seria diferente, né? E uma das coisas que era bem diferente, claro, é o tamanho, né? Essa estátua ela é bastante grande, né? Ela está colocada no lugar de destaque em São Paulo, né? E a outra não, né? Ela é reproduzida até de uma forma artesanal, né? Mas ela é em série, né? Assim, vários artesãos fazem a mesma a mesma estátua, né? Trabalha com o mesmo modelo, né? E enfim, né? E o que eu percebi assim é que já havia assim, uma discussão no ar a respeito dessa história de estátua tal, porque nunca ninguém tinha me procurado para falar de estátua. Geralmente o pessoal me procura para falar de palavra, de léxico, não é? De quando alguma palavra é proibida, um vocabulário é proibido, né? E que é mais assim com o que eu trabalho também com essa história de linguística. Mas quando veio essa história das estátuas, né, eu falei, bem, né, é algo que vai começar a ser discutido. Aí, quando queimaram na estátua e tal, eu realmente assim, eu não fiquei surpreso assim, de irem lá e queimarem a estátua. Né? Já estava até sendo prometido isso, né, o pessoal estava falando que ia fazer. Agora, veja, as discussões que eu acho que isso suscitou, não é? O que dá para falar é sobre isso, né? A gente não foi lá, a gente não foi repórter investigativo, não é? A gente não foi lá e investigou sobre quem foi que botou fogo na estátua, se esse grupo realmente existe, se ele é uma armação, quem está por trás ou não, não é? A gente não embarcou na construção, uma palavra que está em moda também, não é? Nessa narrativa, né? Mas, enfim, o, o, o que me chamou a atenção foi não foi quem fez, quem provocou, mas o que se discutiu sobre isso, né? E eu acompanhei algumas, né? De sábado para cá, né? Ouvi várias. Eu achei tudo muito ruim, né? Eu achei as discussões todas muito ruins. Eu achei que elas tendiam assim a coisas como se é um grupo que se assume negro, não é? Periférico, negro, queimando a estátua de um branco, então nós vamos ficar do lado, claro, né? Eu acho que primeiro não se trata aí questão de ficar do lado de quem queimou, de quem não queimou. Eu acho que a discussão tem que ser mais pelo caminho que a gente está fazendo aqui, não é? E, e, e eu achei que era a polêmica ficava muito nessa, né? Foi isso, não fez? Houve quem propusesse, né? Que pegasse o pessoal que queimou e colocasse a estátua deles aí no lugar, porque eles seriam revolucionários, né? Aí você já vê a quantidade de confusão que você tem, né? O que é ser revolucionário ou não, essa atitude é revolucionária ou não é, para o que ela aponta, não é? Até coisas como negar que é identitário, né?
É claro que é identitário. Se o grupo que pôs fogo não tinha intenção identitária, e precisaria perguntar para os caras, né, coisa que eu acho que há intenção, não é? A discussão que foi feita foi toda em cima do identitarismo. Toda. Eu não vi ninguém discutir, não é? Num paradigma diferente desse, não é? Do tipo do negro, do branco, da mulher. E aí, de repente, o Borba Gato, né, que foi assim o protagonista aí da história, né, o objeto assim que foi que mereceu a atenção de todo mundo aí, do pessoal que pôs fogo, de quem é contra, a favor, enfim, etc., né? Ele já virou tudo. Ele já virou estuprador, assassino, quer dizer, ele já encarnou o mal, né? Um grande mal, né? Eu acho a discussão foi toda muito pobre, né? Não ficou muito numa discussão assim, bastante, às vezes até muito infantil. E o que me chamou a atenção foi algo. Vou pontuar algumas coisas que não dá para falar de tudo, assim, em grupos assim de professores aos quais eu pertenço, né? Eu vi professores assim achando legal, assim, que tinha que, mas era que botar fogo mesmo lá na estátua do Borba Gato. E confusões assim do tipo argumentos assim os mais disparatados, assim, vou dar alguns exemplos assim, é, sabe, quando você vai pegar uma figura qualquer, você tem que muita coisa acontece em volta daquela figura, né? Vamos pegar a questão lá do Borba Gato, né? Botaram fogo numa estátua, né? Enfim, é uma estátua, é um patrimônio, tudo isso são palavras muito gerais. Aí você pega e fala assim, ah não, mas o Coliseu, né, que muita gente, eu vi nas discussões, né, o Coliseu apareceu, pelo menos no Facebook, era direto. Pessoas falando, então você é a favor de botar fogo no Coliseu. Houve alguém falando, mas por quê? O Coliseu não foi responsável por perseguir escravos, né? O que o Coliseu fez assim, eles botavam fogo no pessoal ali, né? Vamos dar um pouco de história ali, porque lá não era estátua pegando fogo, era gente pegando fogo, né? E luta de gladiador, quer dizer. Então por que você mantém em pleno século XXI aquilo, né? Outros vão falar, não, veja, é diferente. Aquilo é uma coisa bonita, sim, é uma construção, é legal, é imponente. E o Borba Gato é feio, sim, é feio, né? É uma estátua assim, chega a ser tão feia que ela chega a ser patética, ela chega a ter até um valor, sei lá, um valor assim de. Enfim, né? Ela é tão feia que ela fica engraçada, ela transcende a feiura e passa a ser outra coisa. Enfim, né? Tô falando da estética dela, tá bom? Aquele ladrilho, aquela cara meio esquisita, né? Um boneco meio esquisito, né? Sinceramente, sabe o que fica parecendo? Fica parecendo assim que fizeram de propósito, né? Para ser uma brincadeira, né? Essa estátua. E de tão esquisita que ela é. Mas a questão é a seguinte: vamos pegar uma. Vamos tentar discutir isso de uma maneira um pouco melhor, porque não é simplesmente incendiar uma estátua. Eu acho que a coisa vai um pouco mais além, porque o debate histórico ele tem que ser discutido, né? E houve assim muita bobagem em torno disso. Eu vi o pessoal falando muita assim, pegando uma carona do tipo, não, ele é homem, então ele é branco, estuprador, não sei o que, escravizou, é mal. Então não dá para você discutir a figura, porque se você disser qualquer coisa a favor, você já é a mesma coisa que ele, né? Então você já não merece discutir, você já é um genocida. Chegaram a comparar ele com o Bolsonaro. Quer dizer, isso tudo cria uma confusão muito grande, né? Porque você pega algo do tipo assim, uma figura ali, e ela começa a significar tudo e qualquer coisa, né? E não é bem assim, né? Então vamos tentar cercar a coisa um pouco em turnos, né? Assim, conforme eu vou trocando com o Henrique, pegando um tópico ou outro, etc. Mas a primeira coisa que eu acho que valeria a pena discutir, né? Que eu perguntaria para o pessoal assim, né? Em vez de responder a questão, vamos colocar uma, né? Tem um filme do Truffaut que chama Fahrenheit 451. É em cima de um livro do Ray Bradbury, uma ficção científica. Eu não me lembro a data que foi feito, mas enfim, né?
meados, segunda metade do século passado, né? Depois, assim, eu deveria ter pegado, né, a data, mas enfim. O filme, ele conta a seguinte história: a gente vive num futuro em que os bombeiros, eles não apagam mais incêndio porque nada mais pega fogo, não é? No entanto, eles vão perseguir os livros, porque o livro, ele muda a cabeça das pessoas, não é? Quem lê um livro pensa diferentemente, se leu com atenção, acaba... É impossível você terminar o livro, a sua cabeça do mesmo jeito com a qual você começou, tendo concordado, discordado, enfim, não é? Então eles são contra isso, então é isso mesmo, o cartaz do filme, né? Eles resolvem queimar não, esse é do livro, né? Do livro, tá? E do nome do Ray Bradbury. Eles vão queimando os livros, então as pessoas que são... 1953, nosso querido Gabriel da produção está falando. De quando é que é? 1953? Acho que é o romance, acho que o filme é um pouco posterior. O filme é um pouco depois, né? Um pouco depois. Mas, enfim, a história é essa, os caras eles queimam livros, não é? Então, imagina assim, se você pega a casa de qualquer pessoa assim que a gente sempre aparece onde trabalha, nos escritórios, está cheio de livro, não é? Então, professor, jornalista, não é, político, quer dizer, presume-se, né, que haja livros, né, na casa dessas pessoas, né? Eu não estou falando na casa dos idiotas aí que só lê como é que é biografia, a Bíblia e sei lá, né? Essa ideia é do Truffaut, é o filme, né? O cartaz. Enfim, os caras queimam livros, né? Então, os caras saem por aí queimando livro e algumas pessoas escondem os livros, né? Que não querem que são as pessoas que estão fora da lei. E uma hora eles vão lá, conseguem assim quebrar uma casa, né, que é uma biblioteca, está lá guardada no porão, e o bombeiro, chefe ali, ele vai queimando os livros, espalhando, né, o líquido inflamável, e ele pega 2 livros ali, né, e fala, não importa, nós vamos queimar tudo. Não importa se é a Bíblia ou se é o Mein Kampf, acho que são esses os 2 livros que ele joga ali. E aí é uma cena assim muito triste, né? Quem tem afeição com os livros assim, fica bastante assim tocado dos livros pegando fogo lá. E aí tudo pega fogo, né? Marquês de Sade, a Bíblia, Maquiavel, Minha Luta. Quer dizer, do livro do mais idiota ao mais genial acaba assim pegando fogo, não é? E aí chega uma senhora, né, que está lá, né, que toma conta daqueles livros, é uma fora da lei, ela se recusa terminantemente a abandonar o lugar, ela é queimada junto. Quer dizer, no fim você acaba queimando uma pessoa, não é? Então, a questão que eu coloco é a seguinte, não é? Não importa se é o Borba Gato, se é o Coliseu, não é? Não importa se é o Mein Kampf, não importa se é a Bíblia, não importa se essa é a cena que ela pega fogo, não é? Não importa, eles tocaram fogo, não é? Na coisa, né? E evidentemente que o filme, esses bombeiros, eles são uma metáfora da extrema direita, a extremíssima direita que vai entrar na tua casa para verificar o que você está lendo, o que você está fazendo, né? E vai se sentindo o direito de entrar ali e pôr fogo na sua casa, né? Prender você ia... E o que eles ficavam assistindo no lugar? Eles ficavam assistindo televisão, não é? Eu lembro que eram histórias sem drama, sem a menor... Tipo assim, uma história assim bastante boba, quer dizer, eles tiravam o conflito, não é? Do pensamento humano. Eles se desumanizavam, era isso que acontecia ali. Então eu acho que essa questão que precisava ser tocada é qual é o limite, né? Qual é a próxima estátua? Vai ser o Monumento às Bandeiras? Aquilo é uma estátua de um dos maiores escultores do mundo, que é do Victor Brecheret. Então se você vai queimar aquela, então você vai ter que queimar o Coliseu também, porque aí você passou do nível, né, da estátua feia, da coisa tosca, e foi para uma estátua que ela é uma obra de arte, ela representa uma estética, etc. Então, você vai passar do limite daquilo que você consegue discutir qualquer coisa, porque então você vai ter que queimar tudo. Você vai ter que queimar tudo, né? Você vai ter que queimar as pirâmides do Egito, queimar
É essa a questão, não é? Eu não estou pedindo para comparar com o Borba Gato. Eu estou pedindo para comparar que se a gente for nessa linha de raciocínio, não é? Se a questão é uma questão do conteúdo, porque muitos falaram, foda-se essa estátua, ela é feia mesmo. Sim, mas ela não foi queimada porque ela é feia, ela foi queimada por uma questão de um conteúdo que foi colocado ali, que ele é branco, matou índio, estuprador, etc. Então, esse mesmo conteúdo, você com facilidade, você vai projetar lá na estátua do Brecheret, né? Lá do Monumento às Bandeiras, lá no Parque do Ibirapuera, com muita facilidade você vai fazer isso. Quer dizer, já está feito, né? Então, você vai queimar aquela também? Então você vai ter que pôr fogo no Coliseu. Você vai pôr fogo na Capela Sistina, né? Porque vocês acham que a igreja romana, lá, a igreja de São Pedro, lá a praça lá que o Bernini fez, a Catedral do Michelangelo, vocês acham que isso foi construído em cima do quê? Aí acho que se eu estou vendo bem, é aquele, o Paternão, né, da Palas Atena. Então, isso daí também vocês acham que foi construído na base do quê? Né? Quem que fez isso daí? Não é? Então, eu gostaria que a gente começasse a discutir sem essa emotividade do tipo, não, você é isso, você é aquilo, vamos ver essa questão, não é? Eu gostaria de saber o limite, quando é que vai, para quem vai determinar esse limite. Agora, por favor, não é? A questão que foi dita dos bandeirantes, eu fiz uma pesquisa na internet, ela é bastante polêmica, né? O Borba Gato, ele pode passar por um bandoleiro também, por um aventureiro, né? Que passou pelas mazelas da sua época. Vejam bem, meus queridos, né? O grande poeta Arthur Rimbaud, ele foi traficante de armas, né? Como é que você fica? Você vai queimar os livros dele também? Ele foi um bandoleiro, não é verdade? O que será que ele andou aprontando aí no seu tráfico, não é? O que foi que aconteceu aí, não é? Vamos pegar todos esses poetas aí, não é? Que meus colegas professores assim gostam tanto. Será que eles passam pelo crivo assim de homens civilizados? Será que eles foram mais civilizados ou menos que o Borba Gato? Por exemplo, o Ezra Pound foi um fascista, né? Foi assim, nível porco fascista. E como é que fica a história, né? Você vai queimar os livros do cara ou ele continua sendo considerado um dos grandes poetas, assim, do modernismo? E o Baudelaire, não é? O que ele foi, assim, né? Ele foi um burguês bastante reacionário, não é? Então, como é que fica isso, não é? Como é que vai ficar a questão moral, quem apoiou o quê, quem votou no quê, não é? Mas eu não quero ficar nessa, esse fez aquilo, porque senão a gente cai numa discussão assim, que é nesse ping-pong, não é? Que acaba não dando em nada. A questão é realmente essa, né? Quem foi o Borba Gato, né? Eu não vou dizer aqui quem ele foi, eu não sei, não sou professor de história, como eu disse, sou professor de linguística, mas o pouco que eu sei de história é que não dá para fechar a questão que estão fechando do jeito que estão fechando aí, né? Ele foi isso, aquilo, etc, né? Eu sei, por exemplo, não sei se foi o caso do Borba Gato, mas eu sei que havia outros ditos assim, bandoleiros, não sei se você chamaria especificamente de bandeirantes, mas houve forasteiros, enfim, né, colonizadores que passaram por lado dos índios e viveram como índios. E viveram em comunidades indígenas, se casaram, entraram no velho esquema que também era um esquema, se eu não me engano, patriarcal, não é? que organizava aquelas tribos, eles se casaram com filha do chefe de uma tribo, etc. Eu me lembro, posso estar enganado, como eu disse, eu não sou da área de história, mas o tal João Ramalho, não é? E esses caras peitaram, né? Os colonizadores, eles assim negaram a origem portuguesa e assumiram uma outra identidade. Então, é algo complexo, não dá para você assim reduzir a uma coisa assim do tipo o bem contra o mal, porque isso é uma coisa assim muito tosca, é um pensamento tipo Guerra nas Estrelas, né? Que eu já vi até compararem lá o Darth Vader e tal. Olha o nível de comparação, né? Olha como é que a gente está sem repertório para poder fazer qualquer tipo de discussão. Então eu acho que precisaria discutir primeiro essa questão do limite, né? Esse filme do Truffaut lá, o romance do Birdman, ele serve para discutir. Então vai, tudo bem. O Borba Gato, então você queima o Mein Kampf, então vamos começar pelos livros. Qual é o próximo livro que você vai queimar? É o Freud, né? Sei lá, enfim, são os livros do, como ele chama lá, do Olavo de Carvalho, sabe? Qual é?
E isso está aí, isso faz parte, por incrível que pareça, assim, da liberdade de expressão. Deixa o cara escrever o livro, né? Se as pessoas estão lendo, você debate, você vê o que acontece, né? Senão você começa assim a combater o debate e destruir o que permite qualquer discussão a respeito de qualquer coisa, né? Então, enfim, é isso. Acho que as discussões foram todas muito ruins, muitas infantis, não é? Muita com o calor da hora, assim, o pessoal muito assim, armado com o discurso identitário, então vem blindado, né? Então se sente assim no direito de ofender, de agredir, de um ficar xingando o outro. Quer dizer, eu achei tudo muito estranho. Agora, por último, não é? Uma questão, né, dessa questão da praxis, enfim, né? O, desse tipo de atitude, né, de você assumir e ir lá e a questão é essa, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, Vicente, você colocou questões aí, eu vou tentar, inclusive, pontuar aos poucos aqui. A primeira coisa que, antes de mais nada, só você perguntou qual será a próxima, né? Para nós aqui do Gari, do PCO, nós vamos, inclusive, até as últimas consequências para defender, por exemplo, umas bandeiras que, na nossa opinião, é uma obra de arte, assim, que deve ser defendida, porque atacar o monumento às bandeiras é um negócio totalmente absurdo, né? O monumento às bandeiras é um exemplo do modernismo no que diz respeito à escultura, né? As artes plásticas, etc. Como você disse, de um dos maiores escultores aí do século XX. E o Monumento às Bandeiras também é interessante, porque no caso do Borba Gato, né, que era um bandeirante também, é uma figura individual, né? Então há toda essa controvérsia aí que você falou, né? E depois eu também vou comentar um pouco disso. Mas no caso do Monumento às Bandeiras é interessante, porque o Monumento às Bandeiras, ele não é. Você pode interpretar, se você é uma pessoa limitada, né? Se você tem um conhecimento limitado, se você aprendeu história com os norte-americanos, etc e tal, você pode e também se você aprendeu a arte, se você aprendeu um pouquinho de arte, de cultura com os norte-americanos também, porque hoje em dia é assim, né? Nós estamos colonizados, então é muito provável que essas pessoas tenham aprendido o problema da arte com os norte-americanos, né? Você tem uma interpretação limitada, né, do problema, você vai falar que é uma ode, né, ao racismo, ao assassinato dos indígenas, etc e tal. Só que, na verdade, o Monumento das Bandeiras, a interpretação correta é que é uma ode ao heroísmo do brasileiro, da formação da nacionalidade brasileira. E nesse heroísmo, na formação, tem contradições. Ele representa o escravo que está lá empurrando lá o barco, ele representa lá o cara que é o bandeirante propriamente, né? Quer dizer, não é uma ode à escravidão, é uma ode à própria formação social do Brasil, com todas as contradições, mas que é representado por todas essas pessoas, né? Pelos índios, pelos negros, pelo branco, né? Pelo bugre, né? Que é o caso dos bandeirantes, que eram muitos deles mestiços, né? Como você falou. E o caso do Borba Gato, especificamente, é exatamente isso que você falou também. O Gato, você pode falar assim, ele era assassino de índios, escravos, índios negros, tudo bem. Ele viveu 300 anos atrás, né? 300 anos atrás, né? Você fazer esse tipo de coisa, infelizmente, né? Não tinha o mesmo significado do que tem hoje para nós, né? Agora, né? Eles decidiram queimar a estátua de um personagem histórico, por exemplo, que poderia também ser muito bem interpretado de um outro ponto de vista. Ele, por exemplo, assassinou, né, um cobrador de impostos da coroa,
né? E por isso daí ele foi perseguido pela coroa portuguesa. Viveu cerca de 17 anos entre os índios, pacificamente entre os índios, né? E ele, inclusive, ele falava uma língua que não era bem o português, era uma língua que era uma mistura, né, do tupi com o português. Ou seja, ele era meio que assim, nesse sentido, ele é bem a personificação do brasileiro, né? Que a gente fala, que é essa mistura, né? Que é essa formação da sociedade brasileira que é super complexa, né? E que para os identitários, como eu falei, como é história, né? Sei lá, eles devem aprender história nos filmes de Hollywood, né? No New York Times, né? Um pouco também no El País, que é um jornal que a gente vai ver aqui que eles elogiaram a ação lá contra o Borba Gato. Então eles não sabem isso dele, né? Eles não sabem como que a sociedade brasileira se formou, que é um negócio super complexo, etc e tal, né? E eles não valorizam também esse tipo de coisa. Mas eles decidiram queimar justamente uma personalidade que, no final das contas, também pode ser encarada como uma pessoa que, de certa maneira, como tudo, ele serviu, né, digamos assim, como o pessoal gosta de dizer, ao opressor, mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que viveu uma boa parte da vida dele contra a coroa portuguesa, né? Inclusive, os bandeirantes, de modo geral, eles tinham o problema dos bandeirantes, ele tem essa contradição, né? É um fenômeno bastante complexo, porque ele envolve, ao mesmo tempo em que os bandeirantes servindo aí para a expansão territorial e, com isso, logicamente, para os interesses da coroa portuguesa, eles eram identificados muito combatidos, porque eles eram aventureiros. Então eles não se metiam tão facilmente à coroa, eles não eram uma espécie de eles não eram uma instituição, né, formal, ligada à coroa portuguesa, etc e tal, como, né, sei lá, como o pessoal dá a entender assim que os bandeirantes eram como se fosse a polícia militar hoje em dia, né? Mas não é, não tem nada a ver isso daí. É uma coisa totalmente diferente. Então, quer dizer, é uma coisa de pessoas que não conhecem a história do próprio país, né? Aí eu queria aproveitar, pedir para a produção colocar aí um pouco sobre o artista que fez a obra, que fez o Borba Gato, né? Tem aí, é o Júlio Guerra, né? Tá aí velhinho, já falecido em, acho que 2001, acho que ele faleceu. Nascido em 1900 em São Paulo. Tem até uma imagem dele fazendo a cabeça do tá? Acho que é da década de 50, início de 60, alguma coisa assim. E ele tem outras obras também, se a produção tiver aí. Ele tem uma obra que foi bastante controversa, que é a obra de São Paulo Apóstolo. Deixa eu ver se eu... Deixa eu pegar aqui direitinho o nome dessa escultura. São Paulo Tecelão, Apóstolo Cristão. Essa obra, ela inicialmente estava, se não me engano, na 9 de Julho, na Avenida 9 de Julho, e foi retirada também pelos moralistas, mas dessa vez os moralistas cristãos, porque é o São Paulo só com uma pequena cobertura, né, embaixo, uma cobertura colorida, azul, pelo menos hoje é azul, e aí essa estátua já foi mudada para vários lugares diferentes, e hoje fica perto do Shopping Morumbi, né, e ele tem uma outra obra também, que é a Mãe Preta, que está no Largo do Paissandu. Né? Essa obra, inclusive, né, inclusive os identitários, por exemplo, deveriam, né, respeitar minimamente aí esse artista, porque ele fez uma homenagem à Mãe Preta, que é, né, para quem não sabe, como eram chamadas, né, as mulheres, as escravas, que tinham que deixar de amamentar os seus filhos para amamentar, né, os filhos do patrão, o filho do senhor de escravos, né? Essa obra aí é uma Mãe Preta, né? Mãe Preta que inclusive tem músicas lindas em homenagem a ela, etc e tal. Mas para os identitários, o pessoal que foi lá queimar o Borba Gato, isso aí pouco importa, você entendeu? Se o artista que fez o Borba Gato, então, se não é, se tem história, se não tem, se está certo, se está errado, o problema é sair na foto lá, né, queimando a estátua para parecer combativo, né? E isso aí está o São Paulo, né, que é anterior.
E eu aproveito então para jogar o seguinte: isso daí é uma ação coordenada e impulsionada pelo imperialismo. E chama muita atenção, me chamou muita atenção olhando a imprensa, o seguinte, né, nós estamos aí, quarta mobilização no sábado, né, especificamente no dia 3, tivemos aí uma histeria da direita, a esquerda inclusive fez coro com isso daí, chamando o PCO e os Black Bloc de bandidos, né, porque são a favor das manifestações violentas, os Black Bloc quebram os bancos, o PCO é a favor disso daí, o PCO teria agredido, né, sozinho lá o PSDB, então a gente foi chamado no jornal, manifestação violenta, absurdo, vamos, a imprensa golpista, ela, né, só faltou, não faltou, né, o Dória foi a público falar que ia prender, né, o pessoal, tem gente do Black Bloc que foi presa efetivamente, etc e tal. Só que essa mesma imprensa, que é tão histérica para defender as vidraças dos bancos, para defender o PSDB nos atos, etc e tal, diante da estátua do Borba Gato, né, essa imprensa que é o bastião contra o vandalismo, ela se coloca assim, se não favorável, alguns artigos são abertamente favoráveis, né, se coloca como assim, a ação no Borba Gato exige uma reflexão sobre a história do Brasil, né, coisas desse tipo. Aí, a gente que não é trouxa, né, os identitários, como eu falei, são guiados aí pelo imperialismo, mas não são trouxa, né? Quando a impista está a favor, né, nós devemos nos colocar aqui minimamente, né, nós devemos colocar suspeita. Por que a imprensa imperialista, que é vandalismo em qualquer caso, né, se coloca assim tão conivente com essa ação? Porque é uma ação impulsionada pelo imperialismo, né? O jornal imperialista identitário, né, que assim foi adotado pelo identitarismo, que é o País, que é o jornal imperialista espanhol, né, eles inclusive abrem o jogo, né, eles publicaram uma matéria no próprio dia 24 à tarde, com a seguinte manchete: estátua de Borba Gato, símbolo da escravidão, é incendiada por ativistas. Quer dizer, um apoio, né? Afinal de contas, se é símbolo da escravidão, então você tem que incendiar mesmo. Né? Ativistas, vejam só, não vândalos, são ativistas. Vejam só. Né? Isso aqui dá, inclusive, um tema pro programa Minta Você Mesmo. Né? Mas aí, o El País ele acaba se traindo na manchete deles. Porque o que acontece? As críticas aos bandeirantes e ao Borba Gato é de que eles assassinaram índios, tudo bem, escravizaram os índios, escravizaram negros, etc e tal, tocava o terror lá com os índios, e tudo isso daí, obviamente, é verdade, não que o pessoal fala, mas é verdade, lógico, como a gente falou aqui, a história é cheia de contradições. Mas os bandeirantes não são símbolo da escravidão. O símbolo da escravidão são outras coisas. O bandeirante é símbolo de outras coisas. Você pode criticar os bandeirantes por outras coisas também. Sim que o El País coloca que o Borba Gato é o símbolo da escravidão, porque eles estão transportando essa ideologia da derrubada de estátuas dos Estados Unidos para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, de fato, a maior parte das estátuas que foram derrubadas eram, né, de escravocratas, de símbolos da escravidão, né, etc e tal. Mas não é o caso do Borba Gato. Por quê? Porque por isso que a gente explicou aqui. A escravidão no Brasil como empreendimento, ou seja, né, você deveria encontrar o símbolo da escravidão no momento em que a escravidão se tornou um verdadeiro empreendimento no Brasil, né, que foi na mineração, né, já no século XVIII, não tenho as datas exatas, mas século XVIII, e os latifundiários, né, na cana-de-açúcar, né, e depois o café. Esses, daí que, se você tem que tirar algum símbolo da escravidão, é daí que você tira, né. No caso dos bandeirantes, a crítica até mesmo do pessoal que queimou é outra, é de que ele assassinava os índios, escravizava os índios, mas era
um resultado dessa ação deles, né? Então, quer dizer, isso daqui, o país se traiu, né? Fica claro, na verdade, o que se trata aqui de uma jogada, né, ensaiada do imperialismo, né? A ação foi, sim, impulsionada pelo imperialismo para criar todo esse clima, né, em relação às estátuas. E aí a gente tem que dizer uma coisa, né? Por tudo que a gente falou aqui. Bom, se o imperialismo está a favor, não devemos ser contra. Né? Essa é a primeira coisa. E se o imperialismo está a favor, né, essa ação aí não vai resultar em nada bom, não é uma ação popular, não é uma ação progressista, é uma ação reacionária. E eu digo mais, a longo prazo, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, justamente pelos alvos escolhidos aí, isso daqui tem objetivo de atacar o próprio Brasil, a própria nação brasileira, propriamente dito, o povo brasileiro, vamos falar assim, português mais correto, né? Isso aqui visa atacar o brasileiro, né? É uma ação de desmoralização do povo brasileiro, né? Porque do Borba Gato, como a gente falou, aí eles vão montar as bandeiras, aí do Monumento às Bandeiras, sei lá, de repente você tem também que censurar alguma coisa, né? Aí também você convence o brasileiro de que, não sei, alguma outra expressão cultural do brasileiro também é ruim, porque é coisa de representa a escravidão, também teria que rejeitar, e por aí vai. Então, assim, é uma ação reacionária, e a gente tem que dizer isso daqui claramente. Mais uma coisinha sobre essa questão de ser reacionário, né? De ser uma reacionária do imperialismo. Nós devemos ficar muito de olho nisso tudo, né? A coisa, logicamente, não é espontânea, como o pessoal tá mostrando, não devemos cair aí em nenhum tipo de ingenuidade, né? E é muito interessante se esse pessoal estivesse, como é o pai fala, realmente preocupado, né, em acabar com a escravidão, né, eles deveriam estar preocupados, então, em incendiar alguma penitenciária, você entendeu? Algum posto de polícia, sei lá, não sei, podia trocar o nome lá do Anel Mário Covas, entendeu? Do PSDB. Mas eu não vejo eles preocupados com isso daí, com a escravidão de hoje, né? Por quê? Porque quem são os escravos, quem são os escravagistas de hoje? É o imperialismo. Então, você não pode ser contra o imperialismo. Você não pode quebrar o Banco Santander, você não pode atacar a polícia militar, você não pode virar o carro, por exemplo, da Rede Bandeirantes, da Rede Globo. Não. Contra o imperialismo, contra a direita, isso daí você não pode ser. Tem que ser contra, né, as estátuas, né? Aí depois você vai censurar o Monteiro Lobato, né, que é um verdadeiro ele, né, o Monteiro Lobato por si só é um verdadeiro monumento da cultura nacional, né? E por aí vai, né? Então, eu encerro aqui passando para o Vicente. Vicente, está sem áudio, hein? Ainda está sem áudio. Eu não tô te ouvindo, não sei se o pessoal tá te ouvindo. Agora voltou. Agora tô. Isso. Agora voltou. Ah, então que bom. Então, querido, olha, retomando assim de onde eu parei, não é? Para a gente ir assim complementando, né? O porquê. Eu acho sinceramente que essa discussão ela não vai parar aqui. Eu acho que isso vai continuar. Não sei se outras estátuas serão queimadas,
Mas essa história identitária, isso ainda vai longe, não é? Porque a hora que você acha que isso está acabando, vem uma nova onda, assim, com esse tipo de argumentação, de pontuação das coisas, aí fica tudo muito estranho, né? Mas enfim, né? Uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar também é essa história que é o famoso calor da hora, né? A gente estava falando de filme aí, eu lembrei do Eisenstein, o Outubro, acho que é esse daí, não é? Ele é de 28, se eu não me engano, né? Pelo menos foi o que eu conferi por alto. Se eu não me engano, é esse que começa eles quebrando uma estátua, não é isso? É aquele filme que o Lenin faz uma. Ele atua, né? Ele faz papel dele mesmo. E eles quebram uma estátua ali no começo, né? Eles derrubam a estátua, etc. Olha, veja bem, né? É isso que a gente estava conversando, e isso tem que ficar claro, não é? Aquilo não é uma ideologia bolchevista, né? Quebrar aquela estátua não faz parte do programa lá, do Manifesto Comunista, não está lá, olha, você vai quebrar as estátuas assim que você encontrar, não é? Aquilo lá está no calor da hora, né? É quando você... o calor da batalha, o calor da... que não é o que aconteceu ali, não é? Isso me parece que é um pouco diferente na questão assim, da praxis, do efeito, não é? O que foi ali, não é? Do tipo, estava tendo uma batalha, ou estava rolando um confronto, mas não foi, né? Foi algo longe das manifestações, não é? Num outro horário, num outro lugar, bastante longe. Quem conhece São Paulo sabe que ficou bem longe da Paulista, né? Bem longe mesmo, né? E não dá para fazer o mesmo tipo de comparação, não é? É bem diferente, não é? Uma massa, quando ela está enraivecida, quando você está trocando tiros, né? Você derruba as coisas mesmo, né? O que está no seu caminho você passa por cima, você mata pessoas, né? Tem inocente que dança aí no meio. Então, são as contradições desse tipo aí não é nem contradição, né? É a brutalidade desse tipo de prática. Mas é impossível, não é? Porque você imagina realmente assim a burguesia abrindo mão dos seus bens assim tranquilamente? Qual argumento você um pacifista assim ele usaria para um burguês assim para falar, olha, abre mão do seu patrimônio, né? Que argumento você acha que convenceria um cara desses aí, né? Esse pessoal que aceita essas propinas, né? Que negocia com a vida alheia e tal, não é? Qual argumento você usaria para um cara desse para fazer com que ele... Então é claro que ele não vai abrir mão, claro que você vai ter conflito, isso é evidente, né? Isso faz parte de uma... eu não sei como explicar isso, né? Você explica pelo materialismo histórico, evidentemente, mas a questão que surge às vezes mas por quê, né? Por que você está fazendo isso? Eu perguntaria para um capitalista, por quê, né? Isso te dá uma... o quê? Por que, né? Você está fazendo isso, né? Qual é a questão, né? Né? Mas não se dá por aí a batalha ela se dá no tipo, foda-se por que você está fazendo isso, não é? Você está fazendo isso, você está roubando assim o meu sangue, né, com a mais-valia, então eu não vou deixar isso acontecer, então foda-se você. Então você passa por cima, você vai derrubar o muro, você vai matar, você vai... Mas isso não faz parte do programa, não é como a gente estava discutindo, não é? Na pauta do programa, né? Do programa nosso, né? Do Zuela, né? De que não é por aí, né? Então seria até legal, assim, né? Que a gente não está na época presencial, né? Mas daqui a pouco já vai dar para fazer isso, né? Passar uma tarde lá no CCBP, passar o outubro, e a gente discute lá a quebra da estátua, a gente assiste ao filme, né? Aí no dia seguinte a gente assiste o Fahrenheit sobre a questão de pôr fogo. Então isso dariam excelentes discussões, não é? Mas na hora da pragmática, na hora do pau, assim, a coisa, né? A coisa, você perde o controle, há questões pessoais que se sobrepõem, não é? Você vê do outro lado lá aquele filho da puta que um dia te pegou, você fala, pois é esse mesmo que eu vou pegar. Então faz parte disso, mas colocar isso como um projeto, né? Queimar estátua, queimar as coisas, eu acho isso esquisito, não é? Eu acho isso complicado.
e enaltecer isso como um programa, transformar isso, mesmo que tenha sido, uma coisa intempestiva, que eu acho que não foi, eu concordo, eu tô fazendo assim, imagina que os caras passaram numa borracharia e falaram é hoje, não é? Coisa que eu não acho que é o que aconteceu, não é? Mas é isso, você vai incentivar. Ninguém está falando para ir lá dar um pau nos caras e prender, nada disso, não é? Nada disso. Ninguém aqui é polícia, mas a questão é para onde isso vai derivar, não é? Esse anarquismo, se é que é um anarquismo, não é? Que seria a melhor das hipóteses é você imaginar que é um anarquismo. E a pior realmente é você ver que há um programa mesmo de você justificar uma intervenção mesmo com uma ideologia imperialista, identitária, etc, etc, né? Para você ir criando um monte de confusão. Que é o que eu acho, né? Eu concordo com o que o Henrique colocou. Então é isso, Henrique. Né? Eu acho que tudo que a gente tinha combinado assim, a gente acabou dando conta, não é? Você está sentindo Sim, falta de sim. alguma coisa do que a gente pontuou? Não, eu acho que é isso, né? Eu só queria dar uma boa noite aqui para a Cecília Maria, para Renata Diniz, o Tuizinho, está aqui com a gente, o Arnaldo, Silvério, Luiz Preza. O João Teixeira fala uma outra coisa interessante, né? Ele fala que a estátua também é um símbolo do antigo município de Santo Amaro, né? Quer dizer, tinha ali uma representação tão importante, inclusive o Júlio Guerra, eu li que ele fez a estátua em homenagem ao antigo município de Santo Amaro, né? Foi tipo um presente que ele deu. Luiz Preza, o L. Alves, quem mais está aqui com a gente? A Stefânia Robustelli, companheira. Isaltino Gonçalves, não sei se é direitista, mas está aqui com a gente. Decardel, Vasni Ferreira, Luana Gurgel, que não concorda com a gente. Eu até acho que ela fala fogo no sanguinário, sim, mas aí que tá, né? A gente está procurando debater fogo no sanguinário. A gente é a favor de fogo no sanguinário, mas sanguinário, então, né? Colocando fogo, né? Quem mais? Bom, acho que é isso. Renato Augusto Costa está aqui com a gente também. E é isso. Mais uma coisinha, só uma notícia aqui, duas notícias, talvez. É o seguinte, Vicente, hoje faleceu o ator Orlando Drummond, aos 101 anos de idade. Ele que foi conhecido aí como o Seu Peru, né, na escolinha do professor Raimundo, mas né, ele era dublador também, acho que todo mundo conhece a voz dele. Só registrar aqui, né, um ator super tradicional aí de cinema, TV, teatro e tudo. E também faleceu, eu queria registrar aqui, olhar aqui, faleceu o Arthur Gianotti, né, filósofo da USP, faleceu agora há pouco. E essa semana não, foi acho que na sexta-feira, se não me engano, faleceu também outro filósofo, inclusive, que deu aula para mim na Unicamp, que é o Roberto Romano, né? Roberto Romano, que foi, inclusive, torturado na ditadura e tudo mais. Tive aula com ele, apesar das diferenças políticas, ele como professor, um ótimo professor, uma pessoa bastante, inclusive, uma pessoa que tinha bastante trânsito ali na própria imprensa burguesa, né? Como analista político, e que depois do golpe parou de aparecer, se colocou contra o golpe. Aparecendo, mas bem menos do que aparecia quando eu tive aula com ele, né? Registrar aqui. Bom, e eu acho que é isso, Vicente. A gente vai ficando por aqui. Agradecer o pessoal. Semana que vem de volta, né? E esse debate, ainda tem muita coisa para esse debate. Nós vamos tirar uma nota do Gari sobre esse problema das estátuas. Mais matérias aí no DCO, no Jornal Causa Operária. Então, e programas aqui da COTV também vamos debater o problema. Bom, é isso, Vicente. Boa noite. Seu áudio, não esquece, tá desligado. Opa, apareceu? Agora sim. Despedir dos companheiros, etc. Tal. E,
Uma última coisinha, assim, né? Essa coisa assim, tipo, fogo no sanguinário, né? Você vê, a gente ficou uma hora aqui trocando uma ideia, querendo falar, olha, veja bem, não é? Que sanguinário é esse, não é? É o Borba Gato? Né? O que você está projetando nessa imagem? O que você está projetando? Que atitude é essa que está assim, tão punk, que você quer lá botar o fogo numa estátua e você acha isso legal, não é? Reflete sobre isso, né? O que tem de revolucionário nessa atitude, porque é isso que essa revolta aí, ela não teria uma melhor canalização, né? Eu acho que ela pode ser canalizada de um modo melhor, não é? Porque esse jeito é um jeito assim muito, ele é muito descontrolado. E nesse tipo de luta você já vai encontrar um monte de percalço pelo caminho. Quanto mais você mantiver sua cabeça fria, melhor. E essa história ela é sempre de uma intempestividade um pouco estranha, né? Até para você fazer um ataque, atacar aquilo ali, você tem que planejar, não é? Não é do tipo, é hoje, não, calma, não é? Não é bem assim. Você não caça tigre tocando tambor. Você tem que ser bem atento ao que você vai fazer. E outra coisa, né? Eu queria que esse pessoal que acha que tem que botar fogo no sanguinário, eu queria que esse pessoal revisitasse o poeta que ele gosta mais, o escritor, a poeta, o cantor, a cantora, e investigasse a vida dessa pessoa. Vai ver o que essa pessoa fez, não é? Como ela se comportou nos diversos. Pega o Jean-Paul Sartre, por exemplo, não é? Como é que foi a vida dele com a Simone de Beauvoir? Foi um bom exemplo de uma relação a dois? Como é que você encara isso? Não é? O que é, por exemplo, pensa, por exemplo, você é fã, por exemplo, do Caetano Veloso, não é? O que é ele enquanto uma figura? O que é o tropicalismo, não é? Então, vale muito a pena você revisitar os seus ídolos, não é? E ver quem eles são, não é? Para você ver até que ponto, né? O fogo seu não vai respingar nessas pessoas em algum momento, e aí vai respingar em você também. Então fica muito atento a isso, né? Essa história de sair por aí botando fogo, do jeito que foi feito, é uma forma assim um pouco. Ela é intempestiva demais, né? Ela clama por uma certa passionalização que eu creio que ela pode ser melhor canalizada, né? É isso aí. Tá bom, queridos? É isso aí. Então Bom, isso aí, Henrique. Beleza. E os argumentos que a gente levanta aqui são para justamente mostrar a incoerência toda do negócio, né? Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Muito boa noite. Fiquem agora com o resumo do dia. E a gente se vê em mais um Uso Ela, terça-feira que vem, às 19 horas. Até mais.